Vou começar. Pessoal, então hoje nós vamos ver a parte de introdução à saúde única. E a gente já deu um spoilerzinho do que é, porque é importante a gente estudar, não só pelo ponto de vista de passar em seleções, né? Eu vou mostrar a vocês também que, além das seleções, muitos veterinários atuam na parte de saúde única. Quando o veterinário está lá atuando na vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, ele está trabalhando com saúde. A gente vai falar mais na frente a questão do NASF, que teve uma lei aí que desmontou todo o NASF, né? A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Hoje não, hoje a gente vai falar só sobre a questão da saúde única e conseguir entender como tudo isso, todas essas questões, tanto ambientais como animal e humana, interferem na saúde de todo o planeta, né? A saúde de todos, na verdade. Então, a gente vai começar falando sobre a saúde única. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o Sistema Único de Saúde e vamos começar a falar sobre políticas públicas. Depois que a gente falar sobre essas políticas públicas, sobre o Sistema Único de Saúde, é que a gente vai para a parte de zoonose mesmo, entrar na encefalite espongiforme bovina, raiva, vamos falar sobre leptospira, complexo tenia cisticercose. Então, a gente vai falar sobre várias zoonoses de todas as categorias, prion, vírus, bactéria, protozoários, eumintos. Então, são vários tipos de agentes que são zoonóticos, que nós consideramos zoonóticos. O que mais? Eu também vou falar para vocês um pouco sobre as arboviroses. O que são arboviroses? São aquelas doenças transmitidas pelo mosquito. Então, apesar de muitas delas não têm um ciclo urbano, né? Não tem, como a dengue, zika e chikungunya, não tem o ciclo urbano. Mas tudo indica, né? Os estudos mostram que esses patógenos surgiram nos animais. São vírus que foram adaptados de animais ou começaram a transmissão dos animais para o ser humano, principalmente nos primatas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas doenças, essas arboviroses, a gente vai entender um pouquinho como é que ocorre a transmissão dessas arboviroses, as diferenças entre elas, e o que mais nós vamos falar? Vamos falar também sobre os tipos de zoonoses, vocês vão ver as classificações que sempre caem em prova, e é uma coisa que a gente tem que decorar, porque pensa numa coisa difícil, minha gente. Ciclozoonose, estefanozoonose, tem um bocado de tipo de zoonose, só vocês verem. E ainda tem o seguinte, vocês vão aprender o que é antropozoonose, o que é zoantroponose, são muitas definições, ainda bem que está de forma online, né, porque vocês conseguem dar uma jogada no Google para se atualizar na hora da avaliação, porque a pessoa confunde, viu? É muito complicado mesmo. Vou começar agora a apresentar, pessoal, vai ser a continuidade daquela apresentação que eu compartilhei com vocês semana passada. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Certo. A partir de agora, pessoal, qualquer intervenção, vocês podem falar no microfone, podem interromper, podem parar e falar no microfone. Então, acredito que eu parei aqui, nesse slide, na última semana. Que esse slide aqui, pessoal, mostra exatamente o porquê se chama One Health, que é uma saúde, saúde única. Então, por que a gente usa esse termo One Health? Porque a gente entende que os animais, os seres humanos e o ambiente são uma coisa só. Por quê? Porque eles convivem simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a gente tem o meio ambiente, a gente tem aquele ambiente, na verdade, a gente tem o ambiente, naquele ambiente a gente vai ter animais e seres humanos. Então, a gente já tem provas de que um
interfere na saúde do outro. Por isso que a gente considera uma saúde única, porque quando um desses pilares, eles sofrem alguma intervenção, alguma doença, ou sofre alguma intervenção que diminui ou aumente a sua interferência sobre o outro, vai resultar em algum evento que vai prejudicar a outra categoria. Por exemplo, o que acontece atualmente com a população humana? Ela está em expansão, pelo menos estava, né? Antes do coronavírus, estava em expansão, ainda está um pouco, minha gente. Baixou, mas ainda está em aumento, né? Populacional. Então, com o aumento populacional, o que acontece? Então, você aumenta a pressão de seres humanos, você vai ter que invadir uma área, mais áreas preservadas de mata, você vai ter que, não necessariamente, mas acontece, você vai ter que desmatar áreas para produzir comida, e você vai ter os animais como eu posso falar? Nessa situação, nesse quadro, nessa dinâmica. Essas meninas estão gritando hoje, viu? Nessas dinâmicas. Então, o que eu estou querendo falar é que quando a gente tem alguma atividade humana, seja ela qual for, ela vai interferir, ou de forma positiva ou de forma negativa, no meio ambiente e nos animais que ali convivem. Então, quando a gente aumenta a população mundial, a gente diminui o ambiente de mata, o ambiente de mata virgem, mata nativa, e, consequentemente, também interfere na quantidade de animais e no tipo de animais que vão ter, tanto nesse ambiente de mata, como os animais que estão acompanhando os humanos, que a gente sabe que os animais domésticos, né, acompanham os seres humanos. Então, numa mata que antes não existia a população de cães e gatos, agora a gente já pode ter a população de seres humanos, cães e gatos. Então, alguns patógenos que estavam adormecidos ou que só aconteciam no ambiente silvestre começam a aparecer no ambiente urbano. Por quê? Porque o homem adentrou o terreno rural, o terreno silvestre. Então, começa a acontecer nos seres humanos e nos animais. Um exemplo de doença dessa forma, pessoal, que a gente pode citar, é a leishmaniose. Antigamente, a leishmaniose acontecia muito mais nas periferias, na parte que a gente tinha, na parte limítrofe entre zona urbana e zona rural. Então, era ali onde a leishmaniose se concentrava. Hoje em dia, com cada vez mais o ser humano adentrando nessas áreas que antes não eram habitadas, a gente já teve uma modificação nesse panorama. Hoje em dia, a gente não tem apenas as áreas periféricas sendo afetadas, a gente também tem as áreas centrais. Então, algumas doenças, elas, de acordo com a intervenção humana, elas mudam de panorama. É a febre amarela. A febre amarela, ela era uma doença exclusivamente rural, exclusivamente de matas. Só que com a colonização humana nessas matas, com o desmatamento, a formação de fazendas, produção de alimentos, construção de rodovias, a gente teve o ser humano ali naquela área que ele antes não habitava, e a gente teve vários surtos de febre amarela. Eita. É um gato que tá aqui, que não basta criança, aqui tem gato, cachorro, periquito, papagaio, tem tudo. Papagaio não, né? Mas, então, o que aconteceu? A febre amarela, que antes só acontecia na zona rural, na zona de mata, começou a vir também para o círculo urbano. Não porque ela veio, porque não foi bem que ela veio, foi porque a gente foi para lá. A gente começou a colonizar, a fixar a moradia em lugares que antes eram inexplorados. E ali já tinha esse vírus circulando.
quando o ser humano chegou, o vírus também afetou o ser humano. Então, a gente não tem, a gente ainda tem, pessoal, muitos patógenos, tenho certeza disso, que ainda não foram descobertos. Só que à medida que vai ocorrendo essa mudança de distribuição geográfica de populações, a gente vai vendo esse surgimento de novos patógenos, esse surgimento de novas zoonoses. Então, a gente diz que a medicina veterinária, zoologia, ecologia, botânica, as ciências da terra, agricultura, as ciências sociais, a medicina humana e a medicina comparativa, todas elas devem trabalhar de forma integrada, porque todas elas trabalham com saúde e a saúde de um desses elementos aqui pode interferir diretamente na saúde de todos os outros elementos. Por isso que a gente atualmente chama saúde única e não saúde pública. Inclusive, a gente está com a modificação do PPC, vocês podem até perguntar. Me diga uma coisa, professor, e por que o nome da disciplina é Zoonose e Saúde Pública? Porque a disciplina ainda não foi modificada no PPC. A novo PPC, que está em tramitação, vai ser chamado, a disciplina vai ser Zoonose e Saúde Única, porque saúde pública a gente diz que é um termo antigo. O novo termo, um termo correto de se falar é saúde única. Quem foi que começou a explorar essa área da saúde única? Então, primeiramente, quem começou lá no começo, nos anos de 1800, mais ou menos, foi um médico alemão. Ele que propôs os conceitos de zoonoses e começou a introduzir a questão da saúde única. Só que não com esse nome. Ele falava só que a saúde devia ser integrativa, que tinha que considerar várias áreas e não apenas a saúde humana, mas apenas em 1988, esse pesquisador aqui, Calvin Schwab, ele, de Davis, né, médico veterinário, publicou um livro sobre saúde única, e nesse livro sobre saúde única, ele fala sobre a importância de todo do ambiente, do meio ambiente, do ser humano e do animal estarem em perfeita harmonia para que haja realmente a saúde para todos. Então, ele começou essa discussão há mais de 20 anos atrás, e foi a partir daí que começaram as reuniões, tanto com a OMS, acho que vocês sabem o que é a OMS, não sabe? Porque com o advento do Covid, acho que todo mundo sabe quem é a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, a gente teve várias reuniões desde então, da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e a OIE, que é a Organização Internacional de Epizootias. É como se fosse a OMS dos animais, a Organização de Saúde Animal, a Organização Mundial de Saúde Animal. Então, a gente teve e ainda tem várias reuniões da OMS com a OIE para traçar estratégias de saúde. Então, a partir daí, eles começaram a ver que realmente era necessária essa integração entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde do ambiente, para que houvesse uma homeostasia, né? Homeostasia, não. Como é o nome? É homeostase, não é? Homeostase. É que eu confundo a palavra homeostase com hemostasia, né? Então, homeostase ali entre ambiente, animal e ser humano. E aqui, o James Steele foi quem realmente começou também, deu uma força aqui ao colega Schwab, na questão da saúde única. Ele dizia que a saúde animal e a saúde humana, elas eram intrinsecamente ligadas, elas eram intrinsecamente, como eu posso falar, intrinsecamente relacionadas uma com a outra. Se uma vai bem, se uma está de acordo, tá bem, a outra também vai estar. Então, a gente vê isso realmente. Imagina aí, a gente está falando de saúde animal. Vamos falar de saúde animal. A gente tem um surto de febre aftosa aqui no Brasil. Estamos falando de saúde animal, né? Isso vai impactar na saúde humana?
um surto de febre aftosa. A febre aftosa é considerada uma zoonose porque a gente tem alguns casos de infecção em seres humanos por febre aftosa. Algumas são umas aftazinhas. Mas a gente não vai ter um impacto na saúde humana do ponto de vista de zoonose, não pelo medo do ser humano se contaminar, mas pelas restrições comerciais que teríamos e a quantidade de animais que a gente teria que abater. Então, consequentemente, se ocorresse um surto aqui no Brasil de febre aftosa, um surto de grandes proporções, iria faltar carne. Ia faltar carne na prateleira. Na verdade, já está faltando, né? Tá muito alto o preço e poucas pessoas estão comprando atualmente. Mas iria realmente faltar. Então, a gente já ia dizer o quê? Que iria haver um déficit no consumo de proteínas, as outras proteínas iam crescer o preço, né? A procura ia aumentar de frango e de suíno. Então, o que a gente ia ter? Ia ter a classe mais pobre, com certeza ia ter uma deficiência nutricional no consumo de proteína. Então, tudo, minha gente, é interligado. Quando a gente fala, por exemplo, de uma zoonose, de uma doença a nível de animal, se a gente está falando, por exemplo, de sinomose, não é uma zoonose, sinomose, não é. Mas se o animal está com sinomose, isso afeta diretamente a saúde do proprietário? Muitas vezes sim. Por quê? Porque o proprietário fica preocupado, o proprietário vai ter que gastar dinheiro, muitas vezes um dinheiro que ele não tem, com aquele animal, com tratamento, com tudo. E algumas vezes, no caso da sinomose, o animal não vai resistir, o animal pode não resistir, né? Então, a gente vê que, realmente, a saúde animal, a saúde humana e o ambiente, eles interferem, eles estão interligados. Um depende do outro para que ocorra uma harmonia. Aqui é só falando, uma coisa que eu, inclusive, falei na palestra da semana passada, é que 60% de todas as doenças infecciosas, né, as doenças infecciosas em seres humanos atualmente, são de origens zoonóticas. Então, 60% de todas as doenças infecciosas são zoonóticas, ou seja, podem ser transmitidas do animal para o ser humano e do ser humano para o animal. 70%, pelo menos 70% das doenças emergentes. O que são doenças emergentes? São doenças que estão cada vez mais se disseminando no mundo. São doenças de origem animal, que tiveram alguma origem animal, incluindo ebola, HIV, influenza. Então, são doenças que têm origem animal. Aqui. 5 novas doenças normalmente aparecem a todo ano. Todo ano nós temos 5 novas doenças, em torno, mais ou menos, de 5 novas doenças sendo descritas. Dessas 5 novas doenças infecciosas, 3 são de origem animal. 80% dos agentes que a gente pode ter como arma biológica são patógenos zoonóticos. Entre eles, a gente fala principalmente do antrax, né? O antrax foi utilizado, né, na década de 90 para o ano 2000, mais ou menos, foi utilizado muito como arma biológica. Acho que vocês lembram, talvez não, vocês são muito novos, mas já devem ter ouvido falar que antigamente os terroristas mandavam cartas para políticos americanos, pessoas de destaque, de importância, com um pozinho branco. Esse pozinho branco era um antrax. E muitas pessoas morreram justamente com essa arma biológica. Então, a gente está falando aqui, 5 novas doenças aparecem todo ano. 3 de origem animal. Uma dessas foi o SARS-CoV-2, provavelmente, né? Não há nenhuma... Aí não tem certeza, mas tudo indica que surgiu do morcego, né? Um vírus que advém do morcego. Então, dessas 5 que surgiram o ano passado, não, na verdade surgiu em 2019, não foi? Vocês lembram? Que o SARS-CoV-2 surgiu em 2019, não foi em 2020. A gente sentiu a doença em 2020, né? Em março de 2020 aqui no Brasil. Mas
As primeiras descrições datam de novembro, final de novembro de 2019. Então, em 2019, uma dessas que surgiu foi a Covid-19 causada pelo SARS-CoV-2. Eu espero que não surjam mais. Então, aqui é só mostrando que 17% são vetoriais e causaram 627 mortes, 1.000 mortes em 2012 e 20% das perdas de produção animal, também causado por doenças zoonóticas. Essas, pessoal, são algumas doenças zoonóticas mais faladas, são as que eu digo assim, são as que a gente conhece mais, que estuda mais, que cai mais em concurso, são as salmoneloses, as campilobacterioses, o antrax, brucelose, leptospirose, febre maculose, shigellose, tularemia, peste. Eu não coloquei aqui tuberculose, não? Não. Mas tuberculose também é causada por uma bactéria. A gente tem aqui bactérias e rickétsias, que podem causar zoonose. Febre maculosa é causada por uma rickétsia. Acho que é rickétsia. Parasitas, cisticercose teníase, aquele complexo que vocês já estudaram em parasitologia, aquele complexo que toda vez a pessoa se confunde, né? Tem que pensar direitinho para saber quem causa a tênia e quem causa o cisticerco, né? Que a gente tem diferença. Equinococose datidose, toxoplasmose, trichinelose. Deixa eu ver outro parasita zoonótico. A gente pode ter as ancilostomíases aqui, né? Que são zoonóticas. Ancilostomíases? Ancilostoma brasiliense. Vírus. Raiva, influenza aviária, ebola, febre hemorrágica, da crimingongo. A gente também tem tem outro vírus. Sim, o SARS-CoV-2, que também é considerado uma zoonose porque veio do animal. E a gente ainda não sabe, pessoal. Quando a gente fala o termo zoonose, é porque eu sempre gosto de falar essas terminologias quando a gente vai realmente estudar as doenças. Mas é interessante vocês já saberem que quando a gente usa o termo zoonoses, a gente não está se referindo apenas às doenças passadas dos animais para o homem. Não. Quando a gente usa o termo zoonoses, a gente se refere às doenças passadas do animal para o homem e do homem para o animal. Então, a gente ainda da SARS-CoV-2, a gente ainda tem a gente ainda está engatinhando, né, com as informações sobre a questão dos animais. Já temos, sim, alguns animais que se infectam com o vírus. Só que, aparentemente, eles não transmitem. Só um animal nas fazendas de... Como é o nome daquele animal que é feito, que a gente faz casaco de pele, pessoal? Pelo amor de Deus, me lembrem aí. Como é o nome daquele animal que faz o casaco de pele? Ele é todo fofinho, que tem fazendas e mais fazendas. Visons. Os visons, lembrei agora. Visons. Eles foram os únicos animais que foi comprovado que conseguem transmitir a SARS-CoV-2, o vírus SARS-CoV-2, para o ser humano. Eles conseguem se infectar e transmitir para o ser humano. Até agora, foi o único animal que foi comprovada essa transmissão para o ser humano. Os visons foram eutanasiados milhares, pessoal, de visons. Milhares. Professora, é um urso, é? Não. Deixa eu mostrar aqui a vocês. É a coisa mais linda do mundo. Calma. É lindinho demais, minha gente. Vision. Eu acho que é Vision. Não, é Vision. Deixa eu ver se é Visions. Isso, Visions. Ó, é bonitinho demais, minha gente. Tá vendo aqui, ó? Parece um furão, né? Parece, só que ele é bem fofinho. É dele que faz os casacos de pele. Aí, se você for olhar no Google, ó, eu coloquei o nome Vision, né? Já aparece aqui, ó.
Ó, coronavírus. França repete medida da Dinamarca e inicia matança de visons. Por quê? Porque ele foi um dos animais que conseguiu, ó, transmitir o coronavírus para o ser humano. E eles, ó, abate mamíferos criados em condições insalubres para servir à indústria de moda. Eles tiram a pele deles para fazer casaco. Agora é uma maldade, a gente, a mais linda do mundo eles são. Bonitinho demais. Eu já vi uns vídeos, não sei como é que tem coragem, não, parece uns gatinhos também. Bem fofinho. Ó. Aí eles criam branco, que é aqueles casacos de pele branco, né? Que vocês sabem, vocês devem imaginar o valor daquilo. Que eu só imagino, eu não sei não o valor, Deus me livre, não quero nem pesquisar. Mas são esses, visons. Ó, assim é o coronavírus. Teve mutação na Dinamarca e conseguiu infectar visons e seres humanos. A gente teve um surto agora no zoológico, não sei se vocês acompanharam. Teve um surto no zoológico e uma leoa morreu. Mas ficou entre os felinos, não pelas informações iniciais. Provavelmente foi o ser humano que levou até os felinos o vírus e ocorreu esse surto lá entre eles e uma leoa veio a óbito. Mas não houve transmissão do animal para o ser humano. Então, nos animais domésticos, a gente ainda não tem evidências de que o cão, ou principalmente o gato, né, que falam muito do gato, ou o cão ou o gato possam transmitir para o ser humano o coronavírus. A gente já sabe, já tem indícios de que em alguns casos o coronavírus, esses animais podem pegar o coronavírus. Mas aí, se eles são bons amplificadores e transmissores, já é outra história. Deu para entender que você pode pegar a doença, mas pode ser que você não transmita. Então, isso acontece com esses animais. A gente ainda não sabe, pelo menos até agora, as mutações que a gente tem não nos dão indícios de que eles possam ser amplificadores desse vírus, do SARS-CoV-2. Mas é aquele negócio, minha gente. A gente está a todo momento com o vírus sofrendo mutação. A gente não sabe se alguma dessas mutações podem se especializar, podem começar a atingir os animais domésticos. Então, é uma bomba relógio, assim. A gente está tendo mutação, muitas mutações estão aparecendo, e uma dessas mutações podem sim. A gente espera que não, claro. Claro que a gente espera que isso não aconteça, mas poder, pode. Fungos, a gente tem dermatofitoses, como Microsporum canis, esporotricose, que é uma que está, eu consideraria emergente agora, porque é uma doença que a gente está vendo com cada vez mais frequência, inclusive aqui na Paraíba a gente já teve relato de surto em seres humanos de esporotricose, e outras doenças, né, como os prions, que a gente tem essa doença de Creutzfeldt-Jakob, que é causado pelo BSE, que é um prion, que não é, o prion nem é vírus, nem é bactéria, não é vírus nem bactéria, é uma proteína infectante, a gente vai estudar também. Professora, para os seres humanos a gente tem a OMS, como a senhora falou, e para os animais a gente tem a OIE, como a gente também já falou, que é a Organização Mundial para a Saúde Animal. Então, antigamente ela tinha essa interface. Eu não mudei ainda essa interface porque eles estão em atualização, eles estão atualizando o portal, então tá desse jeito, tá um pouco bagunçado. Então, esse aqui, ó, oie.int, que é em inglês, que eu coloquei, Roma, página inicial, mas pode colocar em francês ou em espanhol. E como é que a gente faz para procurar as doenças? Que aqui a gente procura as doenças. Como eu disse a vocês, eles estão em manutenção, o site não está do jeito que sempre era. Mas antigamente a gente conseguia montar uns mapas bem bonitos. Deixa eu ver se eu acho aqui a BSE, minha gente.
eu mostrar. A BSE eu vi que eles fizeram já um mapinha. Que eles fazem um mapa. Deixa eu ver. Acho que está no Éden, encefalite, espongiforme bovina. Ebola. Cadê encefalite, espongiforme, bovina? Cadê? Eu coloquei no E, mas tem outras formas. Não, não achei assim. Aí o que eu faço? Eu reseto os filtros. Eu venho aqui, ó, em espécies, tipo de animal. Vamos lá. Terrestre. Qual animal terrestre eu vou querer? Bovino. Aí aqui a gente vai ver as doenças, as doenças que acometem bovinos. Tuberculose aqui, bovino espongiforme, isso aqui. Aí eles dão uma introduçãozinha do que é a doença, fala, ó, isso aqui, o que é a BSE, fala da apresentação clínica, da transmissão, a importância em saúde pública com riscos, sinais clínicos, diagnóstico, prevenção e controle. Aí você vem aqui, ó, o status oficial da doença. Aí aqui embaixo a gente tem o mapa. Eu não consegui achar para todas as doenças. Nesse outro site aqui que eu mostrei a vocês, no anterior, ele tinha, a gente vinha aqui em saúde animal no mundo e conseguia abrir doença por doença e ver como é que estava a situação daquela doença no mundo. Inclusive, na época que eu fazia graduação, o professor escolhia uma pessoa, dava uma doença para cada um dos alunos, e a gente tinha que fazer uma pesquisa no site da OIE e fazer justamente esse relato de como estava aquela doença no mundo, quais os países que estavam com infecção ativa, ou os países que estavam livres, e os países que estavam diminuindo a quantidade de determinada doença. No caso aqui da ABSE, como a gente vai ver, a gente tem os países que o risco de febre aftosa, não, de cefalite espongiforme é mínimo, não existe risco, são os países livres, e os países que estão com a BSE controlada. Então, esses que estão de verdinho claro estão com a BSE controlada. Aqui na América do Sul a gente tem e aqui a gente tem, aqui eu sei que é o Reino Unido, eu não lembro qual é esse. É a França, né, pessoal? Quem é bom aí de geografia? Isso aqui é a França? Isso aqui é a Espanha, eu acho. Isso aqui é a França? Isso aqui é o Reino Unido. Isso aqui é a Inglaterra com Glasgow e a Escócia. Eu acho que isso é a França. Ave Maria, vocês são pior do que eu de geografia. Não tenho a menor Gente. ideia, professora. Hã? Não tenho a menor ideia. Não, mas eu acho que é a França. Vamos ver se é a França. Eu tenho que ver. Eu vou ficar com essa dúvida. Tem 3 países que estão. Ó. É a França mesmo. É a França. Ó, a Espanha perto da África, que é a África aqui embaixo. Espanha, França, aqui Inglaterra. Aqui, ó. Espanha, França, Reino Unido. Vamos voltar e comparar. Cadê? Olha. É isso mesmo, ó. Espanha, França. E onde eles estão de cinza, é porque não há nenhuma informação, é um território desconhecido, não se sabe se nunca teve, se tem, não é notificado, então diz que é uma zona sem notificação, sem oficial, um selo oficial da OIE.
que a gente era assim para a febre aftosa. Agora a gente não é mais assim, mas antigamente a gente tinha essa risco desconhecido no Nordeste para a febre aftosa. A gente tinha esse estigma. Então, é naquele site, pessoal. Eu depois vou colocar aqui para vocês o site direitinho que vocês podem acessar para ter informações sobre as principais doenças que afetam os animais, ó, febre catarral maligna, tricomonas, leucose bovina zoótica, tuberculose. Então, todas as doenças que afetam bovinos, as mais importantes vão estar aqui. E a gente, agora não tem como, mas antigamente era muito bom, porque a gente conseguia fazer um mapinha com a quantidade e como estava a doença no Brasil e no mundo. Ó, aqui, ó, no site principal eles tinham falando sobre saúde única. Eu acredito que com o advento do coronavírus, eles pararam as atualizações, mas antes, ó, para vocês terem ideia, a gente conseguia fazer essa atualização. Por exemplo, eu queria saber quais eram as doenças que tinham afetado os animais no Brasil em 2016. Quais foram as principais doenças? Em ordem crescente, decrescente, na verdade, do maior, da que afetou mais para que afetou menos. Então, ó, 2016, a gente tinha leishmaniose, são as reportadas. A gente sabe que as subnotificações são imensas. Mas aqui, calma aí, leishmaniose, leptospirose, brucelose, rotavírus, toxoplasmose, e assim vai. Em 2018, quais foram as doenças que a gente teve maior quantidade? Praticamente as três primeiras foram, na verdade, as quatro primeiras foram iguais. Leishmaniose, leptospirose, brucelose, rotavírus, raiva, aí vem equinococcus e assim por diante. Então, a gente tem como fazer, eu acredito que eles vão atualizar isso, essa estratificação por país. E a agenda que eu não fiz, mas a gente ainda conseguiu fazer um mapa bem bonitinho com a América do Sul ou com o Brasil, colocando qual era o local onde era mais, mudando as cores do gráfico para mais vermelho, onde tinha uma maior quantidade daquela doença. Então, eu acredito que eles ainda vão atualizar esse site para que a gente consiga fazer isso como antigamente. Não é possível que o negócio vai mudar para pior, né? Tem que mudar para melhor. Eu quero acreditar que eles vão melhorar o site. Então, a gente vê de cara aqui qual a doença que foi mais notificada. Ó. Nesse caso aqui, ó, a minha busca foi casos humanos de zoonoses. A minha busca foi de casos humanos, porque lá eu também podia pesquisar sobre o tipo de doença, se era só doença de animais, só doença de humanos, se eram doenças que afetam humanos. Então, eu quis pegar aqui as zoonoses que afetam os humanos no Brasil. Então, segundo o que foi informado pelo Brasil, né, provavelmente foi o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em conformidade com o Ministério da Saúde, informaram a OIE, foram esses os números de infecção em seres humanos, casos humanos. Então, de cara, a gente já sabe que a zoonose que afetou os brasileiros nessa época, em maior quantidade, foi a leishmaniose, né? Leishmaniose. Em segundo lugar, leptospirose. A gente vê, vocês olhando aqui, vocês acham que quem tem maior letalidade? Leishmaniose ou leptospirose? Quem é que tem maior letalidade? Leishmaniose ou leptospirose? Leishmania? Leptospira. Por quê? Lembra o que é letalidade? Vamos lembrar o que é letalidade. Letalidade é a quantidade de mortes que a gente tem daquelas pessoas que adoecem. Então, é a quantidade de óbitos em relação à quantidade de doentes. Então, ó, para leishmaniose, a gente teve, vamos dizer, 15 mil casos de leishmania.
e tivemos 250 mortes. Então, proporcionalmente, como é que se a gente for ver, a gente teve 2.800 casos de leptospira e quase a mesma quantidade de morte. Então, qual é mais letal? Quem mata mais? Leishmania ou leptospira? Leptospira. Por quê? Se eu for fazer uma... Vamos dizer que foram 5 vezes mais casos de leishmania do que de leptospira. Não foram? Se a gente for multiplicar por 5, isso aqui vai dar quase igual. Se eu multiplicar por 5 isso aqui, se a gente fosse colocar igual, vamos dizer, se aqui fosse 15 mil casos de leptospira, que multiplicando por 5 ia dar perto de 15 mil casos de leptospira, parecido com leishmania. E se eu multiplicar aqui por 5, vai dar mais de 1.000 mortes. Então, a letalidade da leptospirose é maior do que da leishmaniose. Então, se um ser humano pega leptospirose, a probabilidade dele morrer é maior do que se ele pegar a leishmaniose. Claro que isso aqui eu estou falando de uma forma geral. Existem também as estratificações. Por exemplo, se a leishmaniose, se for uma criança que pegue, a letalidade é maior. Mas nesse número absoluto, eu já consigo ver que a quantidade de pessoas que morrem quando pegam a leptospirose é maior do que a quantidade de pessoas que morrem quando pegam a leishmaniose. Vamos lembrar de epidemiologia, minha gente, que isso é epidemiologia, letalidade, morbidade. E raiva, vamos ver aqui raiva em 2016. Quem é que tem maior letalidade? A raiva ou a leptospira? Raiva. Música de raiva. Exatamente. Qual foi a letalidade de raiva aqui? 2. 100%. 2 casos. 2 casos, 2 mortes. Quantos por cento? Que a gente sempre fala de letalidade de porcentagem. Qual foi a porcentagem de letalidade? 100%. 100%. Exatamente, 100%. Então, quando a gente está falando de letalidade, a gente considera porcentagem. Então, se a gente for ver a porcentagem de mortes aqui e a porcentagem de mortes aqui, a gente vai ver o quê? Que foi maior. Se a gente for fazer o cálculo mesmo, a porcentagem de mortes aqui foi maior do que aqui. Por isso que eu digo que a leptospirose tem maior letalidade do que a leishmaniose. Vamos lá. Covid tem uma letalidade alta? Letalidade alta a gente considera assim, alta, a gente considera acima de 20% como a letalidade alta. Eu acredito que sim. Pois acredito que não. Porque as pessoas que morrem de Covid, vamos dizer, se eu tivesse uma letalidade de 10% em Covid, a cada 100 pessoas que se infectassem, 10 morreriam. É assim que a gente faz o cálculo de letalidade. Então, ontem, em Sousa, se infectaram, vamos ver aqui, não sei se foi 60, se foi 95. Deixa eu olhar, porque eu olho direto isso. Foram 93. A gente teve 93 novos casos em Sousa de coronavírus. Então, se a gente tivesse uma letalidade de 10%, 9 pessoas dessas morreriam. E atualmente a letalidade de coronavírus fica em torno de 1 a 5%. Por que em torno de 1 a 5%? Porque depende daqueles fatores de você ter o atendimento médico rápido, ter atendimento médico rápido, já ter tomado pelo menos uma dose da vacina, isso já está interferindo na quantidade da letalidade. Então, não é alto a letalidade, graças a Deus. Ó, sabe quantos casos confirmados a gente teve em Sousa até hoje? A gente teve 8.000 casos confirmados em Sousa. Se a gente tivesse a letalidade de 10%, a gente teria 800 mortes. Se a letalidade fosse 10% em Sousa de Covid. Se a letalidade fosse 5% de Covid em Sousa, nós teríamos 400 mortes. Se a letalidade fosse 2,5%, a gente teria 200 mortes. Nós não temos 200 mortes. A gente tem 131. Então, provavelmente, a nossa letalidade está entre
1,5 a 2, a letalidade do coronavírus aqui em Souza. Então, é interessante a gente entender, pessoal, esse negócio de letalidade, porque a gente consegue ver a doença de uma forma mais ampla, na verdade. E por quê? Se o coronavírus tem uma letalidade baixa, minha gente, 1, pouco aqui, até 2%, mas por que ela é tão importante? Então, a gente está com esse medo tão grande do coronavírus. Porque são muitos casos, minha gente. São muitos casos. A taxa de proliferação do coronavírus é muito alta. Ele consegue se reproduzir muito rapidamente. Mas se a gente... Oi? Nesse caso, seria a morbidade que seria alta, não é isso? Hã? Nesse caso, seria a morbidade que é alta. Isso mesmo, a morbidade é alta. Isso mesmo. A morbidade do coronavírus é muito alta. E por isso a gente tem medo da baixa letalidade. Se a raiva, imagina aí, se a raiva tivesse a letalidade de 1%. 1%. Desses dois aqui que adoeceram, nenhum ia morrer. Vocês acham que a raiva ia ser tão importante como ela é? Não, não seria tão importante. Por quê? Porque a raiva, ela só tem essa importância toda porque ela tem uma alta letalidade. Então, ela acontece em poucos casos. A gente não tem muitos casos de raiva, graças a Deus. Mas os que pegam, morrem. Por isso que ela é tão importante. E o coronavírus, ele tem uma baixa letalidade. E por que ela é tão importante? Que atualmente todo mundo só fala em coronavírus. Porque ele tem uma baixa letalidade, mas a morbidade dele é gigantesca. Então, a letalidade é baixa, a letalidade é baixa. Mas, como ele se dissemina muito rapidamente, vai morrer muita gente de uma vez só. Então, aqui em Souza, minha gente, eu não tenho nem registro de quando morreu uma pessoa com raiva aqui em Souza. Mas eu sei que, atualmente, em 1 ano e pouco, a gente tem 131 óbitos de coronavírus. E a letalidade da raiva é 100%. E a do coronavírus aqui está 1,5% a 2%. Então, por que eu estou falando isso? Porque na biologia nada é exato. Nada é exato. E quando a gente fala de doenças, mais ainda, pessoal. Justamente por quê? Porque se você olha uma taxa isolada. Ó, se eu mostrasse uma taxa para vocês, se eu dissesse aqui a vocês, eu estou estudando uma doença, se eu dissesse só assim, pessoal, eu estou estudando uma doença que a letalidade dela é 100%. E tem um grupo querendo estudar uma doença que a letalidade é de 2%. Vocês diriam para mim qual é a mais importante de se estudar? A letalidade de 2,5% ou a letalidade de 100%? De 100%, né? Só que, para vocês verem que não é só isso que a gente olha, é um contexto. Se a gente olhar só um indicador, isso vai tapar a nossa visão. Porque a letalidade, muitas vezes, não quer dizer muita coisa. Nos importa muito mais, em determinados casos, a morbidade. No caso do coronavírus, é a morbidade. Atualmente, vocês acham que o mundo está mais preocupado com a erradicação da raiva ou com o controle do coronavírus? Com coronavírus. Com certeza, com coronavírus. Mas o coronavírus tem 1,5% de letalidade, minha gente. É pouco demais. Mas muita gente pega. Então, como muita gente pega, essa baixa letalidade vai se traduzir em altos números. A raiva, pouca gente pega. É raro, a gente considera raro o evento rábico, né? Um ser humano com raiva é raro. Então, como é raro, pouca gente pega. A letalidade é 100%, mas poucos óbitos a gente tem. Já numa letalidade baixa, uma alta morbidade, aí, minha gente, a gente só o que tem é óbito, como a gente está chegando aqui no Brasil aos 500 mil, né? Acho que a gente está perto de 80. Acho que em menos de 10 dias a gente chega a 500 mil óbitos. Por 500 mil, minha gente. Imagina aí, você tirar Souza, Patos e uma parte de Campina Grande. De gente. É como se essas cidades ficassem fantasmas. É muita gente, minha gente. Muita gente. Então,
eu estou só dizendo isso para que a gente tenha essa noção de epidemiologia e de como a doença deve ser vista. Deve ser vista de uma forma ampla. Você não pode, quando você está estudando uma doença, você não deve olhar aquela doença isoladamente, uma taxa isolada. Você tem que olhar todas as taxas daquela doença, a população que aquela doença afeta e também qual é a exposição, qual é a probabilidade daquela população pegar aquela doença. Leishmaniose. A leishmaniose, vamos ver aqui, a letalidade da leishmaniose fica em torno de 8%, por aí. 8, 7%, 10%, varia. Então, a leishmaniose, aqui em Sousa, vocês acham que o ser humano está exposto à leishmaniose aqui em Sousa? Vocês acham que o ser humano está exposto à leishmaniose aqui em Sousa? Se for proporcional à quantidade de cães, aí eu acho que sim. Sim, está exposto. Por quê? Porque a gente tem os cães positivos. Tem vacina para leishmaniose em ser humano? Não. A gente tem os cães, provavelmente a gente tem os mosquitos, né? A gente tem que ter os mosquitos. Então, a gente tem os cães, tem os mosquitos. A combinação perfeita, minha gente. O ser humano estar ali no meio e o mosquito pegar o ser humano. E a gente se infectar e ter leishmaniose. Tanto é que eu acho que a Roberta lembra. Eu acho que a Roberta estava no dia que já tinha dito no começo desse ano, morreu uma criança de 3 anos de leishmaniose aqui em Sousa. Foi, eu Aqui, lembro. aqui, aqui em Coremas, nos últimos 2 anos, houve bastante polêmica com a prefeitura e tudo, por causa que foi diagnosticado 6 casos novos, inclusive um bebezinho, que tinha 1 ano e um pouquinho, e 4 da mesma família. Aí a prefeitura, como solução, catou todos os cachorros da rua, não testou ninguém, matou todo mundo. Isso aí não pode não, minha gente. Quem foi que disse isso? Cadê? Quem foi que fez esse relato? Foi Andreara. Pois não pode não, minha Eu não gente. sei nem se vocês ficaram sabendo, mas naqueles Instagram de reportagem de João Pessoa, saiu isso. Foram encontrados os animais numa construção abandonada que ia ser de uma escola. Aí prenderam todos lá e mataram lá. Meu Deus, isso é um crime. Isso é um crime, minha gente. Meu Deus. Então, a gente vai estudar também, Andeara, como é que deve proceder nos casos positivos de leishmania. A gente tem que fazer, tem um raio que a gente faz de testagem dos animais. Era o que está sendo que foi feito aqui em Sousa, no bairro que essa menina veio a falecer. Foi feita a testagem dos cães na redondeza. Então, ó, mudanças socioambientais podem afetar na ocorrência de leishmaniose, na ocorrência dessas zoonoses? Com certeza. Como é que ocorre? Uma causa, né? Ó, a causa. O ser humano está entrando em novas áreas geográficas, né? Ou seja, adentrando. Quem não vê esses loteamentos, minha gente? Uma semana você passa, tem a mata nativa. Na outra semana já tem todos os lotes, bonitinho. Já está até as coisas passadas, até o asfalto, o calçamento está passado. Então, a cada dia a gente está invadindo mais ainda essas áreas que não eram exploradas. Então, ali naquelas áreas, eles tinham a sua própria biodiversidade, o seu próprio microambiente com seus animais, com os mamíferos, os mosquitos, as doenças que circulavam aí. A partir do momento que o ser humano entra nessa área, ele vai o quê? O ser humano leva também os animais domésticos, e a partir disso a gente pode tanto ou adquirir essas doenças, ou essas doenças passarem para os nossos animais, essas doenças que antes estavam adormecidas, porque eram apenas do meio rural, ou do meio silvestre, que às vezes a gente também tem loteamentos, vocês podem acreditar que tem loteamentos em áreas preservadas, em áreas silvestres, que a pessoa se propõe a recuperar determinada quantidade de vegetação e tudo mais. Então, você entra ali com seres humanos, com animais, dentro de um lugar que estava
em harmonia, com suas doenças em harmonia. Às vezes, um vírus que afetava um animal que tinha naquele ambiente não afetava a ponto de levar à morte, a ponto de causar alguma doença mais grave, mas no seu animal doméstico, ou em você que está entrando ali, pode ser que aquele vírus ou aquela bactéria causa. Então, e essa entrada, né, do ser humano cada vez mais em áreas inexploradas, elas facilitam, aumentam as oportunidades das doenças passarem dos animais para os seres humanos. E a gente ainda tem as alterações climáticas, né? As alterações climáticas que a gente tem a destruição dos ambientes e modificação dos habitats dos animais. O que a gente vê hoje em dia? Aqui em Sousa, a gente, graças a Deus, não tem problema, que eu saiba, com doenças transmitidas por esses animais. Mas a gente vê que a gente tem aqueles macaquinhos, que eu esqueci, sagui, né, o nome. Então, a gente vê em todo canto, aqueles macaquinhos, que normalmente era para eles estarem nas zonas periurbanas e rurais, né, ou de mata. E a gente vê eles circulando nos fios. Aqui próximo da minha casa, eu fui no posto de saúde, o que deixou a menina quieta foi ficar olhando para os fios, os bichinhos correndo nos fios, os sagui correndo nos fios. Então, a gente até agora não teve problema, mas pode ser que venha a ter. Ou pode ser que outros animais também se sintam confortáveis em adentrar o centro urbano e tragam com eles zoonoses. Ó, e uma coisa, pessoal, que principalmente agora no coronavírus, facilitou essa pandemia, que a pandemia, a gente vai estudar direitinho, é a disseminação de uma doença em nível mundial, né, afetando normalmente mais de 2 continentes. Então, o translado, né, as viagens internacionais cada vez maiores. Então, a gente, vamos dizer aqui, a gente está em Sousa, né? Quem está em Sousa, tem gente que deve estar perto da capital, mas eu aqui em Sousa, posso daqui a 6 horas pegar um avião ali em Fortaleza e daqui a 8 horas está em Miami, nos Estados Unidos. Acho que são 8 horas o voo daqui para Miami, de Fortaleza para Miami. Então, em 14 horas eu já consigo estar em outro país. Devia conseguir, né? Lá, se eu chegar, eles vão me barrar porque não estão aceitando brasileiro. Mas, se a gente for ver, aumentou muito nesses últimos anos o tráfego, na verdade, não é tráfico, não, é tráfego. O tráfego de pessoas internacional. Antigamente, era muito difícil uma pessoa fazer uma viagem internacional. Quem fazia viagem internacional eram as pessoas que eram muito ricas, milionárias. E era uma coisa, assim, inimaginável. Hoje em dia, a gente vê que muitas pessoas conseguem viajar, ir para fora do país. E esse tráfego intenso também proporciona a disseminação de doenças. As doenças conseguem ser transmitidas mais rapidamente. A variante indiana. A variante indiana foi descoberta em uma semana na Índia, praticamente na outra semana a gente já descobriu no Brasil. Como é que essa variante chegou aqui? Através dos portos e aeroportos, devido a esse intenso tráfego internacional. Então, também acelera, são um dos fatores desse tráfego internacional que acelera a disseminação de doenças em nível global. Então, leishmanioses, áreas periurbanas, a gente vê fatores socioambientais, a gente via que estava nas áreas periurbanas. Por que antigamente a leishmaniose estava muito nas áreas periurbanas? Porque eram áreas, pessoal, que normalmente não tinham coleta de lixo. E a gente vai ver que o mosquito, o Lutzomia, ele adora matéria orgânica. Então, se o mosquito tinha cachorro, ser humano e matéria orgânica, ele conseguia se desenvolver direitinho. Então, por isso que nas áreas periurbanas a gente tinha muito surto de leishmaniose. Só que como a gente tem atualmente muitos animais e até o tráfego intenso, né, de pessoas dentro das cidades devido à alta mobilidade,
essa característica de periurbanidade da leishmaniose já se perdeu. A gente tem leishmania também sendo diagnosticado nos grandes centros urbanos. Dengue, maior número de casos, como é que a gente vê? Ó, um fator agora é ambiental. Dengue, maior número de casos a gente vê quando a gente tem grande quantidade de chuvas. Ou, queiram vocês, a gente diz, quando tem maior quantidade de chuva, por quê? Porque fica muito local com água parada, você tem aqueles locais, aquelas caixas d'água, aquelas construções que ficam com água retida. Só que também a gente vê uma grande quantidade de dengue quando a gente tem uma seca muito grande no Nordeste. Por quê? Porque a gente tende a armazenar muita água, armazenar água limpa. Então, a gente tende a armazenar água e essa água limpa, normalmente, a gente estoca. E em algumas vezes a gente não tem o cuidado de tratar essa água. Então, a gente vai ter viveiro de multiplicação do mosquito da dengue. E a malária também é uma zoonose causada pelo plasmódio e ela também, alguma mudança transmitida por um mosquito também. Então, mudanças na temperatura também podem facilitar a proliferação desses mosquitos e, consequentemente, a transmissão da malária. Aqui, ó, o El Niño, em 2002, ele fez com que ocorresse uma grande quantidade de surto de malária aqui na América do Sul, inclusive no Brasil. Por quê? Porque aumentou muito a temperatura, principalmente no norte. Aumentou muito a temperatura. E o mosquito conseguiu se proliferar muito melhor na temperatura mais alta. Então, a gente teve uma epidemia de malária logo após, na verdade, o El Niño, por conta dessa alteração de temperatura. Ó, aqui a mata fechada, só para a gente ter uma ideia do que acontece quando a gente adentra novas áreas, né? Aqui, ó, a mata fechada, aqui tem mosquito, aqui tem besouros, aqui a gente tem vários vetores, temos animais, alguns pequenos mamíferos, podemos ter até grandes mamíferos. Então, a gente tem todo um ecossistema formado aqui. A partir do momento que a gente faz isso, a gente destrói o ecossistema que tem aqui, mas não quer dizer que tudo vai ser acabado. Aqueles pequenos insetos, e muitas vezes são os vetores que realmente transmitem as doenças, permanecem. E ainda fica perto do ecossistema que foi parcialmente destruído. Então, aqui nessas casas, além de pessoas, tem animais, e essas pessoas e esses animais ficam suscetíveis a doenças e a patógenos que antes não existiam nesse local. Por quê? Porque aqui a gente tem uma homeostase, um equilíbrio. A partir do momento que a gente quebra esse equilíbrio, a gente pode ter o surgimento de novas doenças, ou até mesmo doenças conhecidas que naquela área não ocorria. Então, isso aqui, pessoal, como está ocorrendo? Num dia está bonito desse jeito, no outro dia, ó, acontece isso. Ou plantação de soja, ou boi, alguma coisa do tipo. Segundo o IBGE, a gente tem mais animais domiciliados do que crianças, de 0 a 14 anos. Então, a gente tem cerca de 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos. E crianças de 0 a 14 anos, a gente tem perto de 45 milhões. O que a gente vê aqui, pessoal? A gente está falando aqui de animais domiciliados. Imagine a quantidade de animais não domiciliados. Aqui não está levando em consideração aqueles cães que a gente vê abandonados, não. Aqui a gente não está levando em consideração aqueles gatos abandonados, não. São domiciliados. Então, a gente já tem uma ideia de que a quantidade de pets aqui no Brasil é muito alta mesmo. Eu diria que a quantidade de gatos domiciliados é quase igual ou maior. A quantidade, na verdade, de animais de rua, de gatos, é igual ou maior de domiciliados. Eu acredito que sim. Porque eu estava até comentando na palestra da semana passada que a gente fica pensando, a gente vê muitos cães.
E se fala muito de cães. Por quê? Por conta da questão da leishmaniose, porque os cães correm atrás das pessoas, né, mordem ou dá um susto, que eu já levei vários sustos. Aqui onde eu moro, digamos que a gente tem uma matilha feral, que não aceita nenhum contato humano. Então, eu já levei vários sustos, inclusive essa matilha já matou uma gata minha. Então, a gente vê os cães e fala nos cães porque eles estão sempre mostrando o problema na nossa cara. Mas, minha gente, a quantidade de gato que a gente tem abandonado é muito grande. É muito grande. E outra coisa, os cães a gente vê à luz do dia, né? A gente vê eles passeando à luz do dia. E os gatos, eles tendem a sair à noite. Então, na hora que os gatos estão saindo, normalmente a gente não está vendo. Que é depois de 10, 11 horas, quando o tráfego de carro para, de moto, quando fica mais calmo, é que eles saem para caçar e para se alimentar. Mas eu digo a vocês, se vocês puderem reparar, começar a reparar, dizer assim, vamos ver se eu consigo ver, consigo observar o que a professora está dizendo mesmo. Vocês vão conseguir chegar à mesma conclusão que eu. Que se brincar, a quantidade de gato abandonado é maior do que a quantidade de cachorro. Aqui é o perfil dos médicos veterinários que se formam, segundo o CFMV 2012. O que eles vão trabalhar logo que se formam? Clínica ou cirurgia de pequenos animais, responsáveis técnicos e saúde pública. Se a gente for ver que a maior fatia está com clínica, depois a fatia está de responsáveis técnicos e, por último, saúde pública. O que a gente vê em saúde única? O que a gente fala em saúde única? A gente fala de zoonoses, falamos de segurança alimentar, porque a gente tem aquelas DTAs, minha gente, que são doenças transmitidas por alimentos. A gente tem antibióticos, que o que a gente mais vê atualmente são estudos que demonstram que muitos produtos que a gente tem de origem animal estão contaminados com antibióticos, né? Porque não é feito o período de carência adequado. Saúde animal, bem-estar único. Quando a gente fala em bem-estar único, a gente está falando do animal, do ser humano e do ambiente. Rastreabilidade. O que é rastreabilidade? Você conseguir rastrear focos de doenças, conseguir rastrear animais que estejam doentes, pessoas com comorbidades. Então, isso é saúde única. E, concomitantemente, a gente tem um comércio seguro de produtos de origem animal. Porque a gente sabe que muitas doenças são transmitidas pelo consumo de produtos de origem animal contaminados. Provavelmente, SARS-CoV-2 surgiu, né? Como eu disse a vocês, eu fico insegura de falar sobre o surgimento, porque a cada dia surge uma coisa nova. Mas o que acredita-se que ocorreu foi devido que o SARS-CoV-2 surgiu a partir da comercialização / consumo de morcegos. Não se sabe, lá no mercado de Wuhan, né? Não se sabe se esses morcegos, esse vírus que era do morcego, passou por outro animal. Professora? Oi? Domingo, se eu não me engano, passou no Fantástico, dizendo que poderia ter escapado de um laboratório. Aí não sabe se o motivo de estar criando o vírus. Tinha várias hipóteses, mas era quase certeza que, pelo que falava, que tinha escapado desse laboratório. Isso, ó. Foi o seguinte, essa questão do vírus do laboratório, foi Tiele, não foi? Foi. Essa questão do vírus do laboratório, Tiele, foi o seguinte, a OMS, lá em Wuhan, eles têm um laboratório de nível, eu esqueci o número do nível de biossegurança, mas é um laboratório, um dos mais tops do mundo de biossegurança que mexe com vírus de origem animal. Então, o que acontece? A OMS fez uma visita em loco, depois de muito tempo, né, que, pelo amor de Deus, fez uma visita em loco a Wuhan, ao mercado de Wuhan e aos laboratórios, ao conjunto de laboratórios que tem em Wuhan, que tem esse nível de segurança. E o que aconteceu? Durante essa visita, eles disseram que não tinham como afirmar se o vírus tinha saído do comércio de animais ou do laboratório. Eles tinham essas dúvidas.
Mas até onde eu vi não era certeza, tá entendendo? Nenhum dos dois, laboratório ou animal. Porque a questão do vírus do vírus ter saído do animal, ela é mais aceita, Thierry. Porque a gente já teve outras zoonoses, outras, quase que uma pandemia, acho que não sei se chegou a ser uma pandemia, acho que chegou. O da H1N1 que a gente teve, e que foi o SARS-CoV-1, né? E o MERS, que foram também RNA, são vírus semelhantes do coronavírus, são vírus semelhantes de RNA que surgiram de animais. Um surgiu do camelo e o outro, não lembro de onde surgiu, meu Deus. Das aves, eu acho que foi das aves mesmo, foi uma mutação da ave. Então, por isso acreditava-se, ou ainda acredita-se, né, que a gente tem essa dúvida, se foi uma mutação do morcego. Por que do morcego? Porque quando fizeram a análise genética do vírus, viram que ele era semelhante a um coronavírus de morcego. Então, ficou essa dúvida se tinha saído do morcego ou se tinha saído desse laboratório de Wuhan, que eles mexiam com vírus nesse laboratório de Wuhan. Então, tem realmente essa incerteza, não se sabe. A China diz que não, né? Mas a gente sabe que não pode. A China é uma ditadura e na ditadura só sai o que o ditador quer, né? Só sai de notícias o que o ditador permite. Então, ele nunca vai dizer se foi do laboratório, nunca vão dizer que foi realmente do laboratório. Então, a gente está nessa incerteza. Que alguns dos funcionários que trabalhavam lá tiveram a sintomatologia antes do muito todo. Antes da pandemia se desbravar, né? Isso. Agora, o problema deles ter a sintomatologia é que a sintomatologia do coronavírus é inespecífica, né? O problema é esse. Porque minhas filhas mesmo há 15 dias atrás estavam com a sintomatologia do coronavírus. Estava tossindo, parecia que botava o pulmão para fora. Tossindo, com coriza, e uma era febre por cima de febre. Fiz 2 testes, minha gente, 2 testes. Um de PCR e um teste rápido, negativo. Nas duas. O priminho delas também teve, do mesmo jeito, essa sintomatologia. Negativo também. O problema é justamente esse. Se fosse uma sintomatologia patognomônica, ou muito mais, como eu posso dizer, mais específica, era melhor, né? A gente tinha como afirmar com mais certeza. Por isso que ainda não está prego batido de ponta virada. Para nenhum dos dois lados, entendeu, Tiele? Nenhum dos dois tem certeza. Essa origem é certa. Mas existe sim essa linha, né, de raciocínio. Aqui, ó. Só mostrando, 1.461 doenças atualmente são reconhecidas em seres humanos infecciosas, 60% são zoonoses, que a gente já falou, e a gente tem que ter uma abordagem holística. O que é essa abordagem holística? É uma abordagem ampla, é uma abordagem que, quando a gente vai ver uma doença, a gente não aborde apenas a doença, aborde o contexto da doença. Como, por exemplo, quando vocês se formarem, se chega um animal com leishmaniose para vocês atenderem, vocês não vão perguntar se ele dá positivo para leishmaniose. O que vocês têm que já ver? Será que ele convive com outro animal? Será que o outro animal está positivo? Onde é que esse animal, onde é que eles vivem? Eles vivem perto da mata? Eles vivem na periferia? Tem muito lixo? Tem muita... Então, essa é a abordagem. Para que a saúde realmente haja promoção de saúde, a abordagem ela tem que ser ampla. A gente não deve se restringir ao caso e só aquela unidade animal ou aquela unidade humana. A gente tem que ver onde aquele animal está inserido ou onde aquele ser humano está inserido para conseguir realmente fazer a promoção de saúde. Então, a gente diz que a saúde única é o resultado da saúde animal, saúde dos seres humanos e a saúde do meio ambiente. Então, isso é igual à saúde única. O que é melhor? Prevenir ou tratar? É melhor dar a vacina contra a sinomose ou
esperar ter, assim, esperar ver se o animal não adoece de cinomose. O que vocês acham? É melhor prevenir ou tratar? Prevenir. Claro, né? A prevenção normalmente é mais barato. Quanto é que tá a vacina contra a cinomose, Roberta? Na farmácia importada tá de 50. 50 tá bom, tá ótimo o preço. Quanto é que tu acha que se gasta normalmente se o animal é possível para cinomose? Ixi, Maria. No mínimo aí uns 300, 400 reais. Porque ele fica Então, mais de um dia, né, na clínica. fica mais de um dia. Então, aí vocês veem o que é melhor, dar a vacina ou tratar? Claro que é dar a vacina. Então, sempre quando a gente se trabalha com saúde, a gente não tem que se focar, porque a gente pensa em saúde e promoção de saúde, a gente não foca na doença, a gente foca na prevenção da doença. Se a doença tem vacina, utiliza-se a vacina. Se a doença não tem vacina, mas tem medidas de controle que minimizam a disseminação daquela doença, então utilizam-se as medidas de controle. Então a gente sempre tem que ter, a gente sempre tem que focar na prevenção e não no tratamento. Então, sempre que a gente pensa em saúde animal, a gente pensa saúde animal ou doença animal? Nós veterinários, e eu me incluo nisso, a gente sempre é treinado para pensar na doença. Quando chega um animal doente, a gente só pensa na doença, naquela doença ali, e não se preocupa com o entorno daquele animal. Mas para ter a saúde animal, a gente tem que tratar o animal claro, como uma unidade, mas uma unidade que está rodeada de outros animais e de seres humanos. Por isso que o ideal é a gente se tratar da saúde animal. Na clínica de pequenos, a gente não tem muito isso. Tem pelas vacinas e tudo mais. Mas a questão da saúde animal, com profilaxia, minimização de perdas, ela é muito forte na produção animal. Porque você sabe que um animal doente vai lhe causar prejuízo, né? Se você gasta em um bovino R$ 100, R$ 200, aquele bovino que poderia lhe dar, você já está perdendo lucro, né? Se aquele bovino ia te dar R$ 1.000 de lucro, agora ele só vai te dar 900, 800. Então, nesses animais, eles pensam muito, muito mesmo, em profilaxia, em como minimizar a exposição a doenças, e não doenças infecciosas apenas, né? A gente também tem doenças que são doenças metabólicas, doenças que não são causadas por patógeno. Então, na produção animal, né, isso é muito bem trabalhado nas fazendas que são tecnificadas, que realmente têm preocupação com a produção, isso é muito importante. Eles focam muito em saúde animal, em tentar impedir a instalação daquela doença. Se tem vacina, aplica-se a vacina. E as outras medidas. Se tem medidas, só medidas, aplica-se as medidas profiláticas. Aí, isso aqui é o que a gente pode fazer. Correr atrás do prejuízo, que seria, por exemplo, quando o animal adoece, e aí poderia ter sido evitado aquela doença, ou evitar o prejuízo. Normalmente, a gente tem que evitar o prejuízo. A gente consegue evitar o prejuízo. Como é que a gente consegue evitar o prejuízo com leishmania? A gente está morando em Sousa, minha gente. O que a gente teria que ter? Um veterinário que está aqui em Sousa, o que tem que fazer? Propor a vacinação aos seus clientes e a utilização da Excalibur, né? De uma coleira aí que seja repelente. Então, a gente tem essas duas coisas. Ou você vai esperar o animal, se for um labrador, uma coisa linda de morrer, vai pegar leishmaniose, de certeza. Se ele for lindo, maravilhoso, o animal, ele pega um leishmaniose. Então, o que você vai fazer? Ou vai esperar o proprietário chegar com o animal com lesões de pele para que você comece o tratamento, que é para o resto da vida, e ele ainda vai ter que continuar usando a Excalibur de todo jeito. Né? A gente, além do tratamento, ainda vai ter que usar a Excalibur. Então, evitar o prejuízo é sempre o correto a fazer. E muitas vezes nós conseguimos evitar o prejuízo. Quando a gente diz para o proprietário não passear com o animal que não tenha completado o seu ciclo vacinal, a gente está tentando evitar um prejuízo. A gente está planejando. Não é? Quando o animal vai se vacinar um jovem, que vai ser um filhote, vai se vacinar,
que a gente diz, olha, ele tem que tomar 3 vacinas, e você só pode passear na rua 15 dias após ele ter tomado a última vacina. Aí você está evitando prejuízo, você está se antecipando a alguma coisa que poderia acontecer, aquele animal adquirir uma daquelas doenças para o qual foi imunizado. Então, é isso que a gente diz. É muito melhor você evitar o prejuízo do que correr atrás do prejuízo. E como evita o prejuízo? Com planejamento e ação. Planejamento é você, quando você planeja o esquema vacinal de leishmaniose, de sinomose, de qualquer que seja a doença, você está planejando. E agindo é quando você dá instrução para o proprietário. Você diz, olha, não passei quando uma determinada hora do dia, porque os mosquitos, eles tendem a picar o animal. Isso é uma forma de planejamento e de ação. Então, sempre é melhor evitar o prejuízo do que depois correr atrás, minha gente. Eu digo a vocês, é muito melhor. Aqui é mostrando, isso aqui foi tirado da OIE, na época que o site prestava, né? Antes deles entrarem nessa manutenção eterna. Aqui são as doenças emergentes, infecciosas, 70% são por vetores ou zoonóticas. E aqui dizia as principais doenças zoonóticas que estavam como eu posso dizer, em maior quantidade, né, que estavam subindo, né, que estavam aparecendo, emergente ou reemergente. Então, a gente tem aqui os países, nos continentes, e as principais doenças que estavam sendo emergentes. Aqui, ó, chikungunya, tá vendo aqui, ó? Maria, aqui no Brasil a gente quase morre com chikungunya, eu mesmo quase morro. Doenças de notificação compulsória em seres humanos. A gente já está terminando, pessoal. Deixa eu ver aqui. Já está terminando. Doença de notificação compulsória em seres humanos. A gente tem uma lista, pessoal, que tem as doenças de notificação em seres humanos, que são compulsórias, ou seja, que são obrigatórias de serem repassadas para o cadastro nacional. Então, se a gente for ver, dentre as doenças que a gente tem obrigatoriedade de informar que a partir do momento que ela é diagnosticada, os profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, e quem trabalha, na verdade, nos hospitais ou postos de saúde, tem obrigatoriedade de informar, são essas. Dessas todas, a gente tem, ó, acidente por animal potencialmente transmissor de raiva é obrigatório, botulismo, doença de Chagas, a doença que é causada pela BSE, que é a Creutzfeldt-Jakob, a doença invasiva causada por hemófilos influenza, suspeita de antrax, vírus Zika em gestante, Zika de uma maneira geral, febre chikungunya, febre do Nilo Ocidental. Aqui a esquistossomose entraria, mas é por conta que, na verdade, a gente não tem um animal propriamente dito, é só o caramujo. Febre no Nilo Ocidental, febre maculosa e outras rickettsioses, febre tifoide, hantavírus e leishmaniose. São doenças de notificação obrigatória. Influenza humana produzida por um novo subtipo viral, praticamente coronavírus, né? São doenças de notificação obrigatória. Algumas têm que ser imediata, até 24 horas, e outras semanais, depende da doença. Que do meu jeito. Deixa eu ver se está aqui. Imediata e semanal. A gente ainda tem mais. Leishmaniose visceral, leptospirose, malária, peste, raiva humana, todas devem ser notificadas. Umas com 24 horas, outras semanalmente. Tétano, toxoplasma, toxoplasmose, tuberculose, e assim a gente vai. Se a gente for ver, quase metade, minha gente, das doenças de notificação obrigatória em ser humano agora no Brasil, elas são de origem zoonóticas. Elas têm origem em animais. Então, só para a gente ver. E aqui a gente está falando
de todo tipo de doença, não são apenas doenças infecciosas. A gente está vendo até aqui, violência doméstica está entrando na parte de comunicação imediata, de notificação imediata. Então, se a gente for ver realmente as doenças infecciosas, a gente vê que realmente é metade ou mais das doenças infecciosas são realmente de origem animal. Olha aqui, ó. Síndrome respiratória aguda grave associada a coronavírus, SARS-CoV, MERS-CoV, que esses coronavírus, que, como eu disse a vocês, esses coronavírus surgiram em animais, já foi comprovado que eles surgiram em animais. Um em 2002 e o outro foi em 2007, eu acho. Não estou lembrada, acho que foi 2008. Então, esses dois são coronavírus... Ai, calma aí. São coronavírus que evoluíram dos animais, a gente pode dizer, sofreram mutações dos animais e começaram a infectar os seres humanos. Tem o SARS-CoV-2 porque tinha um, né, pessoal? O 1 existiu, então por isso que esse é o 2. E os animais? A gente tem esse lugar aqui, que é essa lista aqui, que é a lista de... Deixa eu ver se vai abrir. Vamos ver se vai abrir, pessoal, porque tá muito ruim para abrir isso aqui, ó. Essa instrução normativa, ela diz quais são as doenças de notificação obrigatória no serviço veterinário oficial. Múltiplas espécies. Quando vocês forem procurar brucelose, não procurem bovinos, não. Quando a gente tem que procurar as espécies, se a gente colocar só bovino, não aparece, tem que colocar múltiplas espécies, porque a brucelose, a Brucella melitensis, ela não ataca, ela não causa infecção apenas em bovinos, apenas em ovinos, ela é múltipla espécie, em várias espécies ela consegue causar infecção. Então, a gente tem abelhas, inhalos, equídeos aqui, todas essas doenças são doenças de notificação obrigatória nos animais. Tá vendo? Então, vai ficar para vocês, né? Vocês vão conseguir ver quais são essas doenças. E quem a gente notifica, pessoal? Normalmente, a gente notifica a Secretaria de Defesa Agropecuária. Não tem as regionais de agropecuária, então é na Secretaria de Defesa que a gente notifica, o veterinário notifica nessa secretaria. Pessoal, como ainda falta 17 slides, eu vou fazer o seguinte. 17 não, falta menos. Falta pouco. Vou tentar terminar logo. A gente já disse que é a Secretaria de Defesa que tem que ser notificada. E o veterinário que atua na saúde pública deve se preocupar com a saúde animal? Com certeza, né? A gente sabe que a saúde pública, que é a saúde única que a gente diz, tem tudo a ver com a saúde animal. A gente acabou de ver, né, minha gente? Ó, acabou de ver o tanto de doença de notificação obrigatória em seres humanos que são de origem animal. Então, tem tudo a ver a saúde animal com a saúde humana e, consequentemente, a saúde do ambiente. Uma coisa interessante, que a gente está falando de saúde, que já foi visto, que a gente agora vai entrar, ainda continua em saúde única, mas isso aqui é bem interessante, que já foi visto que a violência animal, ela tem conexão com a violência humana. Quase 1/4 de todos os casos de crueldade intencional contra animais envolve, de alguma forma, a violência familiar. A violência doméstica é a mais reportada, seguida por abusos contra crianças e pessoas. O que é que eu estou querendo dizer? Nos casos que a gente vê a violência contra animais, sempre aquelas pessoas, a grande maioria daquelas pessoas tem envolvimento também, ou tem denúncias contra elas, envolvendo violência doméstica, violência contra crianças e abuso de pessoas idosas. Então, a gente vê que a violência animal também é traduzida. Muitas vezes, essas pessoas que praticam abuso contra os animais também praticam abuso contra esses outros segmentos. Que são o quê, pessoal? São os segmentos considerados mais frágeis, né? São segmentos mais vulneráveis. Um animal, um cão, um gato, eles
dificilmente o cão vai se voltar contra o dono. A gente sabe, o gato, o máximo que vai fazer é sair correndo. Uma criança, qual é a defesa dela contra um adulto? Um idoso, muitas vezes a violência doméstica, a mulher não tem como se defender ou como brigar de igual para igual, né? Então, há essa característica nas pessoas que fazem essa violência contra os animais, é justamente essa violência contra criaturas indefesas, criaturas que não conseguem, de alguma forma, rebater ou, de alguma forma, evitar essa violência. Então, já foi visto isso. E por que se importar com a crueldade contra os animais? Então, em lares onde ocorrem abusos contra animais, muitas crianças correm o risco de se tornar abusadoras ou vítimas. Já foi visto isso, pessoal. As crianças, elas tendem a ou aceitar aquilo com você, né? Se ela vê, durante sua infância, ela vê o pai agredindo a mãe, agredindo o animal, praticando qualquer forma de violência. Digo o pai, mas a mãe também, fazendo qualquer tipo de violência, ela tende a achar normal. Então, das duas, uma. Ou ela vai ser uma abusadora, ou ela vai ser a vítima e achar normal, porque ela passou a vida toda vendo aquilo. Então, ou ela vai se tornar abusadora, ou ela vai ser a vítima. E para ela vai ser praticamente normal, porque foi o que ela aprendeu durante a sua vida. Outra coisa que a gente sempre fala em saúde única, quando a gente está falando em animais, é do transtorno da acumulação, que vocês já devem ter ouvido falar. O transtorno da acumulação, ele é descrito na literatura desde 1975. É considerado um transtorno mental, é quando a pessoa tem mania de acumular coisas sem como eu posso dizer, sem funcionabilidade. Aquela coisa não tem, sem necessidade. Coisas que não tem nenhuma função, nenhum motivo para aquilo que ela começa a acumular. Então, quais são algumas coisas do transtorno da acumulação? Dificuldade de descartar ou se desfazer de pertence, independente do seu valor real. Essa dificuldade deve ser informada e percebida. A acumulação não é mais bem explicada pelos sintomas de outro transtorno mental. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? É que o transtorno obsessivo-compulsivo, energia, depressão, alta quantidade de energia ou transtorno depressivo, esquizofrenia. Então, eles não estão associados a transtorno da acumulação. As pessoas podem ter apenas o transtorno da acumulação sem ter essas outras coisas agregadas. Acredita-se que seja genético o transtorno da acumulação. Tem um padrão autossômico recessivo ligado a esse transtorno da acumulação. 50% dos indivíduos que são colecionistas tinham algum parente com a mesma doença, e é uma doença multifatorial. Esse transtorno da acumulação, ele tem várias, como eu posso dizer, várias interfaces. Quando ele vira transtorno mesmo da acumulação, é quando a pessoa não consegue mais nem controlar aquela vontade, ou é como se ela tivesse uma necessidade muito grande de pegar cada vez mais daquele item. E o problema que a gente está falando aqui não é de colecionadores, que colecionadores é outra coisa. Às vezes o colecionador é só pelo valor, porque acha bonito, pelo valor, às vezes, sentimental. Mas quando a gente está falando aqui, a gente está falando mais dos transtornos da acumulação de animais. Tem gente que acumula animais dentro de casa. Não se importa com a saúde do animal, se o animal está bem nutrido, com a comida, com nada. O negócio é pegar da rua e colocar em casa. É o transtorno da acumulação, que pode ocorrer com vários objetos e também com animais. Tem pessoas que têm esse transtorno da acumulação. Normalmente inicia-se jovem, o ciclo da doença, só que normalmente começa a ser evidenciada a partir dos 30 anos. E a gente vê a piora, né? Principalmente
a partir dos 60. Então, a gente vê severidade pior a cada década. A partir dos 60 anos é quando a gente tem a piora nesse transtorno. É uma doença crônica, né? Vai se agravando com o tempo. Por que é importante diagnosticar esse controle? Quando a gente fazia parte do NASF, ainda tem muitos veterinários que fazem parte do NASF, a gente tinha que atuar, muitas vezes, junto a esses acumuladores. Por quê? Quando a gente... que o NASF é um ambiente multidisciplinar que atua em saúde. Então, quando muitas vezes os enfermeiros, os terapeutas ocupacionais, eles iam fazer as intervenções nesses acumuladores, eles percebiam que esses acumuladores também tinham animais. Então, os médicos veterinários também eram requisitados para participar dessa ação. Então, ó, o que a gente vê? Transtorno da acumulação, ó. Ó o que tem aqui nesse banheirinho, ó. Cheio de coisa, né? Cheio de lixo, ó. Gatinhos. Então, o que a gente vê? Transtorno da acumulação e muitas vezes com gatos também. Não só lixo, mas gato, cachorro. Eu vi uma reportagem que tinha um acumulador que tinha 92 cães. Minha gente, a situação era desse jeito, assim, ó. A casa era desse jeito, toda assim, com 92 cães. Eu não sei como é que ele ainda estava vivo e os cães também. E os cães, assim, desnutridos, doentes, muitos com sequelas de sinomose. Realmente uma situação bem, bem triste. Um cuidado que a gente tem que ter em diferenciar os protetores dos acumuladores. O protetor, ele tem cuidado com a saúde do seu animal, ele se preocupa com a saúde do animal. O acumulador não, o animal é um objeto para ele, assim como as coisas que eles pegam no lixo, na rua. E obrigada, pessoal. Eu vou encerrar a nossa aula, nossa gravação. Eu não sei, eu estou dizendo a vocês, eu não sei mais nem onde é que encerra as gravações aqui. Parei. Não, ele está gravando. Pessoal, nós temos aqui 7 pessoas. Certo. Alguém tem alguma dúvida? Algum de vocês tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? A hora é essa, pessoal. Algum momento a senhora ainda vai falar sobre centro de zoonose? Vamos falar quando a gente estiver falando em SUS. Certo. A gente vai falar dos centros de zoonoses, viu? A gente vai falando de SUS, a gente fala de centros de zoonoses. Que a próxima aula a gente começa a falar do SUS, propriamente dito. Que a gente vai conhecer as leis orgânicas, o que diz o SUS. Então, a gente vai ver o que é o SUS. Nas próximas aulas, a gente vai sair do macro para o micro, né? Para ver como o SUS interfere ou ajuda na medicina veterinária. Como é que a gente entra no SUS. Aí entra os centros de zoonoses, que os centros de zoonoses são financiados pelo SUS. Tanto é que o centro de zoonose está ligado à Secretaria de Saúde. Que a gente tem um organograma, sabe? Quando a gente tem um organograma, a Secretaria de Saúde Municipal está aqui, aí tem os PSF, os NASF, as vigilâncias e o centro de zoonose. Então, o centro de zoonose, ele é financiado pelo SUS, pela Secretaria de Saúde. Viu, pessoal? Então, ó, eu vou colocar essa aula lá no Moodle, assim que eu conseguir carregar, porque demora um pouco, né? São muitas horas de aula. Então, eu coloco lá no Moodle e quem não teve a oportunidade de acessar, vai conseguir acessar lá no Moodle.